Cara, esse começo é muito difícil, mas as outras etapas também são. As pessoas têm mania de achar que quando você vai crescendo vai ficar mais fácil. Não vai. Vai ficar mais difícil. Porque os problemas mudam, mas os problemas são proporcionais à sua escala. Então, os problemas são outros e são maiores. Né? Eu lembro que a gente lidava com um problema e falava assim, nossa, cara, o mundo caiu, não sei o quê, parará. Passava um ano, a gente olhava assim, gente, eu estava desesperado com aquilo, não é possível. Aí, de repente, cara, vai para frente, não sei se você deve lembrar, teve aquela decisão do STJ, completamente sem pé nem cabeça, proibido a cobrança de taxa de Lembro. conveniência sobre a venda de ingressos pela internet no Brasil. Aí você fala, nossa, agora dançamos, acabou, não sei o quê. Eu falei, não tem como ter um problema maior. Aí vem a pandemia, onde a nossa atividade econômica estava proibida por um ano e meio. Você fala assim, cara, não tem como ter maior. Eu te garanto que tem um maior, vai ter um maior, entendeu? Esse problema só aumenta. Então, guarda essa caixinha ali, é só para todo mundo entender no coração que, cara, quem tá no começo tá lá, tá dançando, é difícil pra cara. Vai ser, vai ser. Se prepara, porque vai continuar sendo, mas é muito prazeroso também. Então, assim, é muito massa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o oitavo episódio do podcast Um Impossível por Vez, que eu toco com meu querido amigo Thiago Luiz. Hoje a gente tem um convidado super especial, aquele nome que estava na listinha dos convidados antes mesmo do podcast nascer. Rodrigo Cartaccio, um cara que eu conheço desde 2016, que tem uma história profissional e pessoal incrível, inspiradora. É um privilégio poder estar batendo esse papo com ele, poder distribuir essa inspiração também para mais gente. Então já vou passar a bola para o nosso ilustríssimo convidado, mas antes disso, estou aqui com o meu amigão Thiago. Faz tempo que a gente não se vê, né, Thiago? Pois é, cara, faz tempo. Quando a gente gravou o sétimo episódio, eu te falei que eu estava. A gente comentou daquele estudo que indicava a quantidade e a qualidade dos relacionamentos que a gente cria, nutre e mantém ao longo da vida como principal razão da felicidade. E como o Fluminense tinha acabado de ganhar a Libertadores, eu incluí também a Libertadores como razão da felicidade. Então, poxa, a novidade daqui é que eu tô me planejando, cara, tomando coragem para ir ver o Flu no Mundial na Arábia Saudita. O desafio é que, para isso, eu preciso levar a família inteira, então não tem a menor possibilidade de eu fazer uma viagem como essa e a minha esposa, que é fanática por futebol, meus filhos, que são fanáticos por futebol. Então, eu estou vendo como é que eu consigo organizar essa viagem com toda a turma aqui para a Arábia para ver o Flu, cara. E você, o que que você tem de novo por aí, cara? Como é que tá essa sua viagem incrível que você está fazendo com a sua família por aí? Olha, cara, como a última vez que a gente falou faz aproximadamente 10 horas, eu tenho umas 7 horas de sono entre uma coisa e outra. Mas tá tudo ótimo, cara. Eu tô feliz pra caramba. Essa semana tá super gostosa, super produtiva, cheia de papos legais. E é uma delícia estar conectado com gente de diferentes partes do mundo e, ao mesmo tempo, acabar esse papo, abrir a porta e estar em outro universo completamente diferente, né? Então, poder navegar entre todos esses contextos, acho que é um baita privilégio e alimenta demais a minha vida, alimenta demais meu cérebro, eu fico empolgadão, assim. Então, aqui a gente está numa dinâmica, daqui a pouco desligo, pego a moto, levo meus filhos na escola, vou para um lugar completamente diferente, com uma comida completamente diferente. É uma delícia, só gratidão pela jornada. E falando em porra, vida nômade, viver novas experiências, cara, isso conversa diretamente com o cara que está conosco aqui hoje. Rodrigo Cartaccio. Breve apresentação. Porra, o cara fundou a Simpla há um pouquinho mais de 11 anos atrás, se eu não estou errado. Me corrige depois, Cartaccio. Antes disso, fez várias coisas legais, morou na Hungria por um tempo, cidadão do mundo, um cara que tem uma vida pessoal, como eu já falei, rica, mas especialmente na questão de família. Então, eu conheci o Cartaccio no contexto onde eu estava na Movile, olhando à frente de M&A. A Movile estava olhando para entrar no segmento de tickets, de venda de ingresso, de eventos.
e a Simpla apareceu para a gente como um dos ativos mais interessantes no mercado. Foi aí que a gente começou o relacionamento, muitos altos e baixos durante a transação. Qualquer deal de M&A não é fácil, né? Qualquer processo de fusão e aquisição é complexo. Felizmente deu tudo certo. Durante esse processo eu tive a oportunidade de viajar várias vezes para BH, de conhecer o belíssimo escritório da Simpla, de conhecer aquele time apaixonado, com brilho no olho, algo muito diferenciado, difícil de se ver. O que me chamou muita atenção foi a primeira vez que eu entrei no escritório da Simpla e entendi tudo. Assim, deu para ver como a narrativa do Rodrigo e do Marcelo Cartaccio, irmão do Rodrigo, cofundador da Simpla também, se traduzia na prática. Então, um escritório com um design lindo, simples, mas ao mesmo tempo clean, muito acolhedor, bonito, e aquela galera viva, extremamente presente, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem. E desde então, a gente vem trocando ideia, a Movile fez um investimento na Simpla, várias coisas aconteceram de lá para cá, e o Rodrigão já encarou várias jornadas diferentes, cada vez um desafio maior. Rodrigão, bem-vindo mais uma vez, cara. Não, valeu demais, gente. Obrigado vocês pelo convite, né? Que bom que vocês estão tocando esse tipo de iniciativa. É muito legal ver gente que tem muita experiência, que passou por muita coisa, chegando no momento agora de compartilhar mais do que tentar receber. Eu acho que esse momento é o único e acho que é um privilégio a gente estar nesse momento de poder se dedicar, né, majoritariamente a isso. É super legal estar com vocês aqui, porque, além de tudo, conversando com pessoas que a gente teve muita história em conjunto, né? Então, tem muitos anos que a gente se conhece muito na pessoa, na persona ali, de estar entre empresas, né, do mesmo grupo, investidor investido, mas muito mais do que isso, a gente criou muitos vínculos humanos entre a gente, né? Então, é massa demais estar aqui, prazer estar com vocês. E, bem, eu sou o Rodrigo Cartacho, sou cofundador, fui CEO da Simpla por quase 10 anos. A Simpla nasceu em 2012 em Belo Horizonte, continua sendo a sede em Belo Horizonte, né? Já tem aí 11 anos, quase para 12 anos, já que a Simpla lançou. Mas eu comecei um pouco mais cedo, né? A Simpla foi meu sexto empreendimento, então eu comecei em BH muito cedo. Eu logo no comecinho eu emancipei, eu abri 3 empresas e eu abri uma produtora de eventos, então não caí nesse mundo de paraquedas. Eu abri um estúdio para ensaio de banda e uma agência de design. Era uma casa gigante no bairro São Pedro, aqui em BH, era incrível, assim, de um menino completamente louco, porque eu não venho de uma família empreendedora, nem que tenha um background financeiro para apoiar. Eu sempre falo que meu pai, ele sempre fala, ele nunca acreditou em mim, mas ele sempre apoiou, independente de acreditar. Você é louco, mas vamos embora, né? É o que tem. Mas depois disso eu morei muitos anos fora do Brasil, morei em Barcelona, lá fui fazer um mestrado em administração de empresas de turismo. Eu queria estudar alguma coisa que não fosse design, tá virando designer. Falei, cara, não quero ser especialista, está muito cedo para ser especialista, tem que continuar sendo generalista. Vou estudar alguma coisa que eu não entenda nada. E aí eu fui fazer esse mestrado de administração de empresa em turismo, que eu não entendia nada. Mas é aquela coisa, né? Bichinho empreendedor, você sabe como é que é. Com 3 meses que eu comecei o curso, eu montei um hostel que virou o top 1 de Barcelona. Foi uma loucura, a gente ia pegando andar por andar do prédio, foi uma completamente loucura. E aí eu montei uma agência de design web. Era o comecinho do design web. Eu venho do gráfico e migrei para o web. A gente está falando isso de 2006. Era o começo ali do design gráfico, né? Do design web, desculpa. E depois eu morei na Hungria, morei 5 anos em Budapeste. E em Budapeste, nesses 5 anos, eu trabalhei com bastante design web, mas muito focado em UX. Eu certamente sou a primeira geração de UX designers que é que o mundo teve. Não existia nem expressão UX ainda, mas eu já trabalhava com UX. Eu separava os projetos entre UX e UI. Para quem não sabe, UX, né, a experiência do usuário. A UI, que é a interface propriamente dita, a parte mais estética disso. Eu começava a separar meus projetos de web em UX e UI e via que, cara, ninguém queria contratar UI, todo mundo queria contratar UI, sempre que contratava UI dava problema porque não tinha um trabalho feito de UX. Falei, cara, tem mercado aqui, virei um especialista em UX lá atrás, e depois disso montei também uma empresa de compensação de emissão de CO2. Foi super legal, mas fora do Porra, timing, né? aí você foi pioneiro, né, cara? Foi Visionário fora pra do timing. caramba, né? Fora do timing, muito antes do timing. Agora fala-se tanto, né?
mas naquela época tinha o documentário do Al Gore e, enfim, né, começou-se a falar sobre mudança climática e tudo mais, depois veio aquela onda um pouco de descrédito e agora novamente virou um tema muito quente, virou um mercado muito grande, mas naquela época o clássico antes da hora, né? Cheguei antes da hora no mercado, mas foi muito legal, porque foi a primeira empresa digital, né? Aí era uma empresa que era B2B e a gente criou vários produtos B2C, então tinha Offset My iPhone, Offset My iPad, Offset My... Então, qualquer produto que tivesse traqueabilidade da pegada de carbono, a gente conseguia transformar aquilo em um produto web. Então foi muito massa, aprendi pra caramba nessa jornada. Acho que foi, diria, minha primeira tentativa de startup. Mas aí no meio do processo, estava super difícil. O Marcelo e o Davi tiveram a ideia, os outros dois fundadores da Simpla tiveram a ideia de montar a Simpla. A gente já queria voltar para o Brasil, estar mais perto dos meus pais. E no que eles me chamaram ali em 2011, eu fui para Washington, fiquei lá uns 10 dias, a gente montou toda a base de front-end da Simpla foi montada nesses 10 dias. Quase toda a cara da Simpla foi coisa que está até hoje em produção, foi montada nesses uma semana, 10 dias que eu tive em Washington, os três enfornados lá tocando terror, né? E quando eu voltei para Budapeste, eu decidi que eu ia pular de cabeça. Então, eu fechei as empresas em Budapeste. Em 2011, eu toquei 100% focado em Simpla já, mesmo morando em Budapeste. Marcelo e Davi nos Estados Unidos e a gente contratou o Mihail em Honduras. E eu fui o primeiro a pular de cabeça, não fui o primeiro a idealizar, mas o primeiro a pular de cabeça e mudei de volta para o Brasil no final de 2011 para lançar a Simp em 2012. E aí, a E partir daí, vocês cartaz. conhecem a história, né? Tem uma curiosidade aí com o nome da Simpla, né, cara? Da onde vem o nome? Bem Eu demais, lembro essa. de alguma história aí com o nome da Simpla, né, cara? Alguma coisa com Budapeste, como é que era essa história? É, exatamente. Eu estou voltando agora de Budapeste. Eu estava correndo a maratona lá e até passei lá em frente ao bar, né? É realmente o melhor bar de Budapeste, chama-se Simpla, Simpla Kert, na verdade. E a origem do nome, a gente queria que tivesse alguma coisa que remetesse à simplicidade. A gente tinha muito claro, desde o dia um, a gente falava que a gente é frictionless freaks. Ou seja, tirar qualquer fricção, qualquer atrito possível da jornada. Seja de produto, seja de serviço, ele tem que ser o mais simples possível. E a gente tinha muita clareza disso, só que a gente não queria que fosse um nome tipo assim, evento simples, ingresso simples, né, que é o clássico do Brasil, que eram as tiqueteiras até então, né? A gente falou, não, nós não somos isso, a gente tem que ter uma pegada cool, uma coisa meio gringa. E aí, cara, o site estava pronto, estava tudo pronto, não tinha logomarca, não tinha nome, chamava Evento X. Aí meu irmão lembrou, falou, cara, como é que chamava aquele bar que a gente ia direto lá em Budapeste? Ah, o Simplacast. Pô, é massa, é SZI, é Zimpla, ninguém vai falar isso, né? E aí, nesse dia, minha namorada, na época, falava português, estava passando atrás, ela falou assim, por que que vocês não botam SY? Eu falei assim, como assim? Aí eu entrei para poder olhar o registro, né? Simpla.com.br disponível, Simpla.com disponível, Simpla.com.br com I não estava disponível. Depois a gente compra o com I, porque a galera fala na rádio vai digitar com I, né? Então, depois a gente compra e acabamos compramos o domínio do Simpla.com.br com I e o cara ainda virou cliente da Simpla ainda. Que demais, cara. Cara, sabe o que me ocorreu, Cartaccio? Que tudo isso que você falou, cara, de ser uma experiência simples, sem fricção, descomplicada, me ocorreu que putz, isso me parece muito a filosofia de vida de vocês, né, cara? Tua, do Marcelo. Vocês sempre foram muito descomplicados na comunicação, na forma como vocês operam na PF. Vocês conseguiram traduzir isso para PJ, cara? Você acha que a cultura, modus operandi, desde o lado interno até o lado externo, que é o client facing, a parte que o cliente está lidando com a experiência da Simpla, representa essa manifestação de vocês? Cara, super interessante, porque ninguém nunca trouxe esse ponto, eu nunca tinha pensado nisso, não. Mas faz todo sentido. Tanto o Marcelo quanto eu, por exemplo, a gente é completamente, nossa, louco com atrito. Nós moramos muito tempo fora do Brasil, nós voltamos ao Brasil, cara, cheio de atrito, é cheio de tudo, parece que tem quina, né? Qualquer processo, a gente fica louco, completamente louco com isso. Então, obviamente vai ter, mas eu acho que além de o fato de ser simples e sem fricção, eu acho que é muito o que você falou ali de chegar no escritório da Simples e entender tudo, acho que tem muito a ver, aí tem muito a ver com a gente mesmo, que é por mais que seja algo que era sempre foi sem fricção, a gente é muito nisso, e estou batendo essa tecla demais de novo agora na Simples, que é o Frictionless Freaks,
Mas, mais do que isso, cara, ele era lindo, mas ele era muito simples, o escritório. Uhum, Muito simples. A gente tem uma filosofia de baixo custo, alto impacto, que sempre teve muito presente ali dentro, que eu acho que isso é muito da característica nossa, sabe? Entender muito claro que, cara, onde está o Pareto de tudo? uhum, Então, onde está o Pareto da simplicidade? Porque fazer algo simples dá muito mais trabalho do que fazer algo complexo. Se você uhum, não quiser fazer simples, vai gastar um décimo do tempo, às vezes. Metade do tempo é um décimo do tempo. Fazê-lo ser simples demanda muito para que seja simples. Mas uma vez que você fez simples algo que é extremamente escalável, você está tirando um atrito em volume alto, em escalabilidade. Né? Pensa, a Simpla hoje vende 5 milhões de ingressos por mês. São 43 mil eventos que estão vendendo hoje, nesse momento na empresa. Então, qualquer fricção na escala, vale a pena você investir muito mais tempo para que o processo, o produto, o que seja, seja simples, porque na escala isso vai se pagar absurdamente. E a gente sempre teve isso muito claro desde o primeiro dia, mesmo quando a gente não tinha escala nenhuma, né? Porque demorou muito tempo para poder realmente ganhar. Os números são lindos hoje, tal, mas assim, os primeiros anos é aquele caos. Eu lembro, a gente voltou para o Brasil, a gente ia jogar baralho na casa dos meus pais. Aí a gente estava lá na mesa, lá jogando pôquer, eu não lembro o que que era. Acho que realmente era buraco, alguma coisa assim, um pouco. E eu ficava com a nossa intranet aberta, né? Aí de repente, nossa, caramba, cara, vendeu o ingresso. Vendeu um ingresso. Caramba, é mesmo. Não, gratuito, não, gratuito. Mas vendemos ingresso e tal. E a gente chegou, caramba, vendemos um pago. Que isso, vendemos um ingresso pago, cara. Que é isso? Que loucura, uhul e tal. Né? Você tem aquele tempo ali de tração, mas a Simpla já nasceu com esse DNA muito antes de ter a escala, sabe? Ó, o que eu queria trazer, cara, é que eu achei legal você compartilhar esse comecinho de, putz, pode ser que dê tudo errado, qualquer sinalização de usuário, qualquer sinalização de interesse no que a gente está fazendo é uma, é um respiro, né, ganha aqui mais um tempo de sobrevida nessa jornada, porque, porra, tanto eu quanto o Thiago, a gente fala com a galera que está começando o tempo inteiro, né, cara? E o começo da jornada empreendedora é foda pra caramba, é muito difícil. Você costuma achar que vai dar errado 80% do tempo e 20% do tempo você tem essas sinalizações, é feedback de cliente, é, é feedback de investidor, feedback do mercado como um todo, mas a maior parte do tempo é levando bomba, né, cara? Como é que vocês seguiram firmes e fortes na jornada até a coisa virar, cara, sem desistir. Entendendo aqui que, pô, você vem de um background que não é privilegiado, você não é herdeiro, você não vinha de uma família rica, você não estava numa posição confortável para se permitir, se tudo der errado, tudo bem. Eu tenho aqui uma rede de conforto e de apoio que não vai me deixar cair. Você estava sempre andando na corda bamba. Como é que foi isso, cara? Não, massa. Nossa, tem tanta casca para tirar dessa cebola que você trouxe aí. Acho que a primeira delas, cara, é. Deixa eu começar pela má notícia primeiro. É que, cara, esse começo é muito difícil, mas as outras etapas também são. As pessoas têm mania de achar que quando você vai crescendo vai ficar mais fácil. Não vai. Vai ficar mais difícil. Porque os problemas mudam, mas os problemas são proporcionais à sua escala. Então, os problemas são outros e são maiores. Né? Eu lembro que a gente lidava com um problema e falava assim, nossa, cara, o mundo caiu, não sei o quê, parará. Passava um ano, a gente olhava assim, gente, eu estava desesperado com aquilo, não é possível. Aí, de repente, cara, vai para frente, não sei se você deve lembrar, teve aquela decisão do STJ completamente sem pé nem cabeça, proibido a cobrança de taxa de Lembro. conveniência sobre a venda de ingressos pela internet no Brasil. Aí você fala, nossa, agora dançamos, acabou, não sei o quê. Eu falei, não tem como ter um problema maior. Aí vem a pandemia, onde a nossa atividade econômica estava proibida por um ano e meio. Você fala assim, cara, não tem como ter maior. Eu te garanto que tem um maior, vai ter um maior, entendeu? Esse problema só aumenta. Então, guarda essa caixinha ali, é só para todo mundo entender no coração que, cara, quem tá no começo tá lá, tá dançando, é difícil pra cara. Vai ser, vai ser. Se prepara, porque vai continuar sendo, mas é muito prazeroso também. Então, assim, é muito massa. Agora, no começo, obviamente, que você tem menos experiência, então a gente assusta muito mais com os desafios. Então, chega num ponto que você pensa, pandemia, pô, pandemia, assim, com 500 colaboradores,
a atividade econômica proibida com algo que não tinha visibilidade nenhuma. A gente não sabia se ia durar 2 meses, 3 meses, ninguém sabia, 1 ano, 2 anos. A gente, inclusive, se preparou bem antes até para isso do que a média, mas mesmo assim, ninguém tinha previsibilidade nenhuma. 500 colaboradores no mercado para ser proibido, que além de ser zero, você tem que fazer a devolução da receita. Você tem um contra-revenue durante 2, 3 meses, o caixa vai. E era no momento que a gente estava captando. Então, assim, aquele perfect storm ali, você fala assim, nossa, não, foi foda. Realmente foi muito difícil. Muito difícil. Mas eu não acho que eu sofri tão mais do que nos problemas do começo. Porque a gente vai ganhando muita casca, né? A famosa resiliência é uma casca, é uma cortiça. Quando chegou a pandemia, cara, é um pepino gigantesco. Mas, querendo ou não, essa cortiça já está desse tamanho, né? Se isso acontecesse, talvez, no primeiro, segundo ano da empresa, fosse diferente. Então, assim, é a dificuldade que todo mundo vai enfrentar. Só que essa dificuldade, primeiro, a gente tem que entender, a dor vai ser muito específica de cada um. Então, eu vou trazer meu caso. É algo que provavelmente você não sabe, Alex. Mas ali, quando a Móvel investiu na gente, nós estávamos completamente quebrados na pessoa física e devendo até a alma. Vocês não podiam saber isso naquele momento. Mas a gente estava completamente fodido. A gente estava acabado financeiramente na pessoa física. Tudo que a gente tinha construído de patrimônio até então, a gente já tinha queimado tudo. Lembrando, né? A gente só teve salário depois do investimento da Móvel. A gente não teve salário até então. A gente está falando de 2016, sendo que a gente começou eu focar em full time em 2011. Foi de 2011 a 2016 sem salário. A gente tentou por um tempinho, mas viu que não dava. Sem salário nenhum. Queimamos tudo que a gente tinha, porque a gente era bootstrap, no mercado onde vários concorrentes eram investidos. A gente queimou totalmente nosso caixa e comecei a endividar em todos os canais possíveis. Então, no momento do investimento, eu tinha uma dívida na pessoa física tremenda. Ou seja, eu estava louco, sem dormir, e o mundo caindo. Então, assim, é uma tensão que a gente vai tendo que vão mudando ali os jogos, mas cada um vai ter a especificidade. Eu não venho de uma família que teria um background ali para poder segurar. Não, se eu quebrasse ali, eu quebrava ali e começava do zero. Né? Mas não ia começar de algum degrau. O degrau que eu ia ter de conhecimento. Então, por mais que a gente esteja passando por um momento muito difícil no começo, e eu acho que o maior desafio no começo para todo mundo é achar o Product Market Fit, né? O que você comentou, os indícios, é o Product Market Fit. Então, existe metodologia para o sofrimento. E isso é uma coisa que eu converso com muito empreendedor e eu bato muito nessa tecla, que eu acho que empreendedor, em geral, estuda muito pouco. Os empreendedores e empreendedoras querem aprender tudo por conta própria. Sendo que tem um monte de gente que já passou pelos mesmos problemas, mesmas dores e documentou tudo isso. Putz, cara, por que a gente não aprende com o erro dos outros? Se alguém já passou por isso e documentou isso, então assim, tem tanta. Hoje, naquela época não tinha, quando a gente estava lá atrás não tinha, mas hoje tem tanta literatura tão rica sobre founders passando por esse tipo de momento que, cara, a gente tem que estudar sobre isso, a gente tem que entender como funciona, ver que a gente não é o único, que tudo está acontecendo, mas mais do que isso, tem metodologia. Se o seu sofrimento está na fase onde no seu Business Model Canvas, então quem não pegou isso, Business Model Canvas, a gente procura Business Model Canvas, um livro sensacional, muito importante para quem está começando, e vai ter um quadrante ali que é proposta de valor. Tem outro quadrante, que é mercado, e tem o outro que é canal de distribuição. Tem vários, mas esses três ali são que vão fazer ter seu Product Market Fit. Você tem que ter uma proposta de valor grande o suficiente para que um mercado grande queira te comprar. Ou seja, canal de distribuição da sua proposta de valor tem que ser um mercado grande. Essa é a tríplice coroa do sofrimento do começo de qualquer empresa. Então, existe metodologia sobre como que eu faço para entender melhor o meu ciclo da proposta de valor. Como é que eu faço para entender melhor meu ciclo de canal de distribuição? Até onde o canal de distribuição ele é importante, onde eu não consegui ainda garantir minha proposta de valor. Então, tem um monte de gente que já escreveu sobre isso. Então, é muito importante que a gente está sofrendo muitas vezes por algo que quando você lê um livro ou conhece alguém, busca alguém que já passou por isso, a pessoa te fala assim, nossa, eu estou sofrendo por isso, na verdade isso aqui é muito simples, ou é muito básico. É duro, não estou falando que não é duro. É dolorido, não é só duro, é dolorido.
Mas é dolorido, mas se você usar o conhecimento de quem já passou por aquilo, a sua chance de sucesso, que eu falo que as possibilidades de sucesso, elas já são baixas. As probabilidades, menores ainda. Mas se você busca o aprendizado em quem já passou por essas probabilidades e possibilidades e avançou nesse processo, a sua chance também aumenta radicalmente. Então, por que não buscar esse tipo de fonte, né? Porque todo mundo vai passar pelas mesmas fases, não importa o modelo. Total, total. Cara, comentário rápido e já passo a bola pro Tiagão. É, um empreendedor costuma ser muito solitário, né, cara? Eu acho que como o nosso ecossistema ainda é imaturo, e era muito mais quando você estava no começo da Simpla, as comunidades ainda são relativamente fracas. E quando um empreendedor se apoia no outro e troca e se identifica nas dores, o processo se torna muito menos dolorido, se torna muito mais metodológico, né? Meio que uma curva onde todo mundo tem que passar por aquela curva. Então, a metodologia do sofrimento que você trouxe eu achei fantástico, porque é uma jornada que praticamente todo empreendedor passa. Quando você está sozinho, você acha que é só você que está passando por aquilo, e quando você se conecta, você vê que é algo muito mais coletivo, que faz parte do processo, e entender como os outros resolveram facilita muito. Segundo ponto, Nesse cara. ponto, Alex, olha que interessante. É por isso que São Pedro Velho, ou seja, o ecossistema de Belo Horizonte, era tão incrível naquela geração. Se a gente pega 2011 e 2012, tem uma geração de startups que nasceu em Belo Horizonte que nunca mais se repetiu. A gente teve Simpla, Hotmart, Melios, Rock Content, ou seja, várias empresas que são as grandes líderes do seu mercado que nasceram ao mesmo tempo. E o que que elas tinham de diferente? O que que tinha na água de Belo Horizonte que fez com que essas empresas fossem tão grandes numa geração só? Que a gente trocava informação demais, mas demais. E trocava informação de maneira aberta e vulnerável. Não é Uhum. trocar informação no papel social. Não é aquele empreendedor que vai encontrar com outro que quer mostrar que está tudo bem. Não, a gente trocava informação. Eu lembro, cara, que a gente chegou uma vez para conversar com o pessoal da Hotmart, e aí a gente tava, cara, nós estamos sofrendo um monte de fraude, modelo transacional, né, clássico. Sofrendo um monte de fraude, tal, não sei o quê, parará, e os caras estavam um passo à frente e falavam assim, que isso, gente? Essas aí são as que você conhece, tem mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Deu tipo 3 semanas, apareceram todas, entendeu? Os caras estavam na nossa frente em relação a isso, os caras passaram informação, a gente falou, nossa, entendemos. Tinha outras coisas que a gente estava na frente do que eles, tinha outra coisa que estava na frente do que eu. Então, essa troca de informação real, aberta e vulnerável, ela, cara, ela rampa demais a sua curva de aprendizagem e, com isso, rampa demais a sua possibilidade de sucesso, porque as empresas, quando começam, o seu principal custo é o custo de oportunidade. Então, quanto mais você demorar em rampar, maior vai ser o seu custo de oportunidade, né? Total, total. Cara, e o segundo ponto que eu queria comentar é que durante o processo de investimento da Móvel na Simpla, em nenhum momento você deixou transparecer essa insegurança em relação à tua PF. Né, de que, porra, estou endividado, essa ansiedade nunca transbordou para a sala de negociação. Pelo contrário, na sala de negociação vocês sempre foram muito fortes. Tudo que a gente tentava ali conseguir para beneficiar o investidor, vocês eram muito claros, transparentes na hora. Não era assim, vamos levar para casa, uma semana depois volta com um comentário do advogado. Era direto, olho no olho, não, isso daqui não vai rolar. Esse relacionamento com a advogada não tá bom. Enfim, era tudo transparente a ponto de comunicar muita fortaleza e estabilidade do lado de vocês. Isso foi muito bom, cara, porque grande Mas, parte da tese aqui era a equipe. E vocês o tempo inteiro se mostraram como líderes muito fortes, que sabiam o que estavam fazendo e tinham muita segurança em relação ao produto e empresa. Isso é uma lição que precisa ser comunicada também, porque é então, difícil, né, cara? Você está inseguro por dentro, cheio de dívida, aquele deal talvez fosse o único deal concreto, de fato, que estava na mesa naquele momento e que poderia tirá-los dessa situação, e isso não transpareceu. Transpareceu o contrário. Segurança, convicção. eu acho que essa história ela é interessante porque ela é um pouquinho maior que essa ainda. Porque logo antes daquilo, a Eventbrite tentou comprar a gente de novo, né? Eles tentaram ali em 2013 e depois em 2016.
Enquanto a gente estava negociando, eles tentaram comprar, vieram até Belo Horizonte, foram para o escritório, a gente falou, não precisa, tal, Fieiro, tal, não sei o que, não. E os caras falaram, cara, ou a gente compra ou nós vamos matar vocês, nós estamos vindo para o Brasil de vez agora e acabou, entendeu? Cara, a gente tava, não dá pra usar essa palavra, mas tava muito mal na física, né? Se a gente endividado até a última gota, e eles tentando comprar a gente ali, cara, eu falei, assim, cara, escolhe o dedo na mão que você quer, entendeu? Nós não vamos, cara. Os caras super jeito, aquele jeito arrogante, aquele jeito babaca, não sei o que. Não, não vamos, cara. Vai me desculpar, mas não vão. Você quer ir pra briga? Vamos pra briga, então. Beleza. Aí eles saíram e a gente fechou com o móvel. Mas a gente não fechou com o móvel porque era a única opção. Porque se não fosse nas condições que a gente fechou, a gente simplesmente não fecharia. E continuaria a briga do mesmo jeito. Porque se fosse uma questão de talão de cheque, a gente teria vendido para o Eventbrite nas duas oportunidades que a gente teve. A gente tinha muito claro de que a história que a gente estava construindo não era uma história de talão de cheque. E que a gente não estava disposto a que a Simpla deixasse de ser Simpla. E é a razão pela qual a gente não teve venture capital, porque a gente teve corporate venture capital. E todo mundo fala assim, pô, mas por que vocês não procuraram fundos de venture capital? Porque qualquer fundo de venture capital ia fazer a gente ser vendido para Eventbrite na próxima esquina, que era a saída óbvia. E os fundos de venture capital no Brasil naquela época são da mesma época nossa, são de 2011, 2012. Ou seja, a janela de desinvestimento deles estaria logo depois dessa esquina. Então, a gente ia falar não para o Eventbrite, a gente ia diluir, depois de 2 anos, ia estar tentando vender para o Eventbrite os investidores. A gente falou, não, então a gente não pode ter venture capital. E quem que era o único corporate venture capital que existia no Brasil? Era só a Móvel, não existia outra. Era só a Móvel, não existia outra opção. Então, a nossa opção tem que ser corporate venture capital, não existe opção de venture capital, porque não existe opção de vender para o Eventbrite. Então, esse era o cenário. No meio disso, a gente completamente, né, devendo até a alma, mas não era o impeditivo para a gente continuar brigando. Ô, cara, tem algum post seu no Instagram que você fala, poxa, como é que eu consigo, no meio desse caos, dessa tormenta, chegar no escritório com a cabeça organizada e você acredita isso, a tua prática de exercícios, poxa, fazer corrida de montanha, ter bastante tempo para refletir. E, aliás, teu Instagram tá sensacional, cara. Poxa, recomendo quem está nos ouvindo aí que siga, porque é incrível, super inspirador, pô, fotografia linda também. Mas a minha pergunta aqui para você é, cara, num cenário como esse, você negociando com o Móvel, mandando Eventbrite para, pô, sei lá para onde, devendo para caramba. Como é que você conseguia conciliar, Rodrigo? Pô, cara, como é que eu corro? Hoje está correndo um monte de maratona, é a máquina de maratona, mas naquela época você mantinha uma prática de exercício físico, cara, autocuidado, autoconhecimento, reflexão, meditação, ou era porrada mesmo sem parar, cara? O que que mudou na tua vida em relação a isso? Massa. Não, é um dos maiores erros que eu cometi nessa trajetória minha, pessoa física, na cadeira da Simpla, é que eu negligenciei completamente esporte até recentemente. Foi ali, um pouco antes da pandemia, que eu virei a chave. Inclusive, nesse meio do caminho, eu tenho várias hoje doenças crônicas por causa desse ciclo de Simpla. E perdi a cartilagem dos dois joelhos, nesse ciclo também ali. E não conseguia subir um degrau. Eu lembro, na época da moto, ele estava negociando, não subia um degrau de escada, não descia um degrau de escada. Eu lembro que a gente foi fazer um off-site. E aí, não, vamos fazer, não sei o que, dinâmica e tal. Não conseguia fazer dinâmica nenhuma, não conseguia andar, não conseguia fazer nada naquela época. Eu negligenciei completamente minha saúde e jamais faria isso de novo. Jamais. Então, por exemplo, essa história que você trouxe, eu contei ela em relação à pandemia. Porque na pandemia eu estava assim, já estava muito ligado nisso. E, cara, é isso. Eu saía para correr de manhã cedinho e tal, não sei o que, parar na montanha, só eu e bicho, né? Eu vi mais cobra que ser humano na pandemia. Porque meus pais não podiam pegar de jeito nenhum, muito mais velho, doente, meu pai com câncer, minha mãe doente, foi um caos aquilo ali tudo.
E aí eu saía, quando eu chegava de novo em casa, 8 da manhã, eu ia para entrar na reunião, tava todo mundo acordando, tirando ali a remela, eu tava já acelerado, acelerado. Então, eu teria feito isso a jornada inteira. Eu não fiz a jornada inteira, eu teria feito. Agora, naquele momento, por exemplo, esse do endividado, não sei o quê, como é que eu me mantive? Eu acho que vai ser muito diferente ali para cada um dos founders. Eu acho que a resposta vai ser muito diferente. No meu caso, cara, eu consigo enxergar que eu tenho uma resiliência acima da média. É meu, é nato, sabe? É, hoje, um dos trabalhos que eu tenho feito é junto a uma organização chamada Humus, que é uma organização não governamental focada em resgate em catástrofes naturais. Então, a gente esteve agora na Turquia, no terremoto que teve lá, e aí, trabalhando na primeira cidade, Elbistan, que é uma cidade no norte, aonde você está lidando ali, buscando vítimas num país diferente, num lugar completamente inóspito, numa cidade de 160 mil habitantes, que só ficou um prédio em pé, ou seja, em pé que conseguia entrar nele, não condenado, e estava menos 23, menos 24 graus à noite. Cara, eu me dou bem nessa situação. Sabe? Eu sempre me dei bem em situações onde a resiliência é muito colocada. Por isso que eu gosto tanto de, igual eu tô falando, essas 10 maratonas em um ano, eu gosto de ser colocado numa situação de esforço extremo contínuo. Então, é uma característica que eu tenho que, obviamente, com isso traz um gosto ao risco. Eu acho que eu tenho mais gosto ao risco do que a média também das pessoas. Então, eu acho que os outros fundadores não seriam a mesma resposta, eles vão ter a resposta deles. Mas no meu caso, eu acho que ter esse tipo de personalidade foi muito importante, não só na Simpla, mas todos os outros empreendimentos que eu tive antes. Porque acaba que se você não tiver isso nato, você vai ter que conquistar isso de qualquer forma, porque não existe a opção de ser empreendedor de alta escala sem que você tenha uma resiliência muito alta. Ela é parte do processo. Eu faço isso muito. Às vezes eu vou dar mentoria em programas de aceleração, né, de startups que estão começando e tal, e você vê aquele desespero no olhar de todo mundo, né, e tal, como nós já tivemos esse desespero igualzinho, e aquele desespero, fala, cara, mas pelo amor de Deus, me fala que vai melhorar, né, não fala com essas palavras, mas faz uma pergunta que quer que você responda, não, fica tranquilo, vai melhorar, cara, não vai, é o que a gente falou antes, não vai melhorar, não. Então, é fundamental ter esse tipo de característica. Tem outras competências que você vai adquirir, mas essa característica, se não for nata, você precisa adquirir, porque não existe jornada de mar tranquilo. Todo mundo sabe disso. Só que ele é muito mais revolto do que todo mundo imagina. Então, tem que construir, né? Eu, por sorte, já tinha isso, e tenho isso bastante nato e lido muito bem, assim, acho. Cara, sensacional. Outra coisa que me chamou a atenção lá em 2016 e que foge muito da média foi a clareza de valores que tanto você quanto o Marcelo demonstraram, cara. E como é que isso se traduziu na minha percepção, né? A gente estava negociando a transação e vocês tinham muito claro que vocês queriam fazer uma saída financeira em algum momento para conseguir aproveitar o tempo de vocês com os pais de vocês que estavam ficando velhos. E isso é algo muito raro de ser trazido para a mesa de negociação. Na mesa de negociação, você quer focar ali em fazer a transação acontecer. E comunicar e trazer para a mesa um elemento pessoal, ainda mais que indica aqui que, poxa, em algum momento os caras vão querer colocar um dinheiro no bolso para curtir a vida, num mercado imaturo como o brasileiro, pode ser muito mal visto. Onde porra, o que você quer ouvir do founder é que o founder quer trabalhar até morrer, que ele está cagando para a vida pessoal, que tudo que importa é fazer a empresa crescer, aumentar o valor para o acionista. E você trouxe ali um elemento que me marcou muito, que é, poxa, nosso pai em particular tá velhinho, mas o velho ainda tá forte, a gente quer aproveitar a vida com ele, quero levar meu pai para viajar, quero rodar o mundo com o velho. Cara, eu lembro, tipo, palavras muito parecidas com essas que eu estou reproduzindo agora. E da onde vem isso, cara? Essa clareza de valores, e eu tenho acompanhado e tenho visto que realmente você vem executando tudo isso. É massa isso, cara, porque realmente a gente tinha muito claro lá. Um dos objetivos nossos de voltar para o Brasil e montar a Simpla era para estar com eles, mas a gente não conseguiu, né? Porque quando a gente montou a Simpla, a gente ficou menos com eles. A gente estava na mesma cidade, só que eu conversava com meu pai todo dia quando eu morava em Budapeste, e aqui eu conversava uma vez por semana, no máximo.
Porque, cara, a gente trabalhava 14 horas por dia, você sabe, a gente trabalhava ali 14 horas por dia durante 10 anos sem parar e tal. A gente sempre teve muito claro isso, e é muito massa, porque quando a gente traz isso, e principalmente num momento de negociação igual aquele, então vamos pensar assim, cara, o que esse cara tá falando, né? Que desculpa é essa, né? Tipo assim, nossa, meu pai é mais velho e não sei o que, tal, tal. Que é engraçado, porque algumas pessoas, especificamente da Móvel, já me trouxeram a mesma coisa. Eu falei, cara, que loucura, cara. É massa ver hoje vocês fazendo exatamente o que vocês falaram lá atrás, né? Nesse momento, nós estamos aqui gravando hoje, dia 7 de novembro, acabei de voltar do Brasil, voltar para o Brasil, e levei meu pai, porque ele queria passar o aniversário de 95 anos dele com os primos distantes que a gente descobriu em Portugal. Eu falei, vai, 95, onde você quer passar? Ele falou, com os primos lá em Portugal. Eu falei, beleza, vamos, 95, vamos embora para Portugal. Vamos para Portugal, beleza, não sei o quê. Aí fizemos uma comemoração aqui em BH, fizemos uma comemoração lá em Portugal com os primos. E ele falou: não, mas já que a gente vai para Portugal, já vamos dar um pulinho ali no seu irmão, né? Detalhe, gente, a gente saiu do Brasil, foi para a Europa, meu irmão mora nos Estados Unidos. Esse pulinho era mais um Demais, voo intercontinental demais. para uma pessoa de 95 anos, que acabou de sair do segundo câncer. Beleza, não, tá ótimo, vamos lá. E fomos para Portugal, de lá eu levei meu pai para os Estados Unidos. Passamos um tempo lá, porque meu irmão agora teve a segunda filha, né? Ele tinha um filho, agora teve uma filha. Meu pai não conhecia, eu não conhecia, ficamos lá um tempo com eles. Eu tive que voltar para Lisboa, porque eu ia correr a maratona de Lisboa depois Budapeste, deixei meu pai lá e meu pai tá lá. Tava conversando com ele agora. Ele tá lá com meu irmão nos Estados Unidos. Tava lá com seu fone de ouvido, seu iPad, com um pezinho no sofá lá tirando onda. Então é muito massa que a gente tá podendo viver isso com ele enquanto ele está bem, né? 95, pô, é exceção? Mas é a exceção que tá bem, cara. Entendeu? Então, na realidade possível, é incrível que a gente possa viver isso, pegar ele, fazer viagem, levar ele para tudo quanto é lugar, experiência que ele jamais poderia ter tido por conta própria, né? Ele teve uma história muito dura ali, de com 5 filhos do primeiro casamento, trabalhando igual um louco, numa situação econômica péssima. Então, é massa poder estar com ele, viver isso, não só com ele, mas com meu irmão, a gente é super próximo, né? Então, é massa esse capítulo. É um capítulo que, com certeza, ali na frente, eu vou olhar para trás e falar assim, cara, foi muito legal. Sem dúvida, cara, admirável. E tem uma frase dele que ele falou aí para você em algum momento, que você também coloca lá no seu Instagram, que é o segredo para essa longevidade, essa qualidade de vida aos 95 anos, é não levar a vida tão a sério. O que isso representa para você, cara? Por que que isso ressoa tanto assim para você a ponto de você repetir isso algumas vezes ali nas suas publicações? E como é que você aplica isso no teu dia a dia, cara? Não, massa, cara, porque ele fala isso e ele é isso, né? É muito doido. Talvez ele não era quando ele era no primeiro casamento, onde ele estava ali só se fudendo muito, não sei o que, barata trabalhando. Talvez não fosse, mas na época que a gente convive com ele, né? Meu pai me teve tarde, com 53, né? Então, nesse tempo que a gente convive com ele, cara, ele é o cara, sim, ele tem 12 anos, velho. Ele nunca cresceu. É uma criança, entendeu? Ele tá brincando com todo mundo, às vezes ele até erra pelo excesso, porque tá brincando demais, às vezes ele passa ali. Ele fala, cara, às vezes eu passo, tem gente que não gosta, o problema é de quem não gosta. Porque 90% vão adorar, e eu vou adorar, e quem não gosta, deveria gostar, porque a vida é muito melhor assim. É a maneira como ele enxerga realmente as coisas, e isso foi muito legal, que foi a Marta, minha cunhada, a mulher do Marcelo, que perguntou para ele. Acho que foi no aniversário de 90, por aí. A gente estava na piscina aqui em casa, e ele perguntou, ô, Ivan, qual que é o segredo disso e tal, da vida, né, de estar bem, com vitalidade nessa ideia? Ele falou, cara, o segredo é não levar a vida a sério, mas vocês não estão prontos para isso. As pessoas falam isso, mas ninguém está pronto para não levar a vida a sério. E o segredo é esse, entendeu? E eu acho massa, e é muito doido, porque eu não tenho esse DNA, eu levo a vida muito a sério, sempre levei a vida muito a sério. E aí, de repente, eu comecei aí, cara, cada vez levando menos a sério. Eu sempre fui um cara muito brincalhão, mas eu sempre fui muito preocupado. Sempre fui uma pessoa muito preocupada. Eu muito com a consequência das coisas. Consequências de decisões, consequências de falas, consequências de escolha. E eu me vejo cada dia escutando mais meu pai, sabe? Depois que eu saí ali da cadeira de CEO mesmo da Simba, principalmente, né, nesses anos sabáticos que eu tive, cara, é uma filosofia sensacional, porque minha pressão baixou,
a responsabilidade, né, de 500 colaboradores, a responsabilidade tremenda, ainda tem acionista, não tem que eu sair da Simpla, mas a responsabilidade dali, da cadeira de CEO, que era também cadeira de board, que mistura ali os papéis e é complexo esse tipo de coisa. Aí vem pandemia, você tem um monte de responsabilidade que é difícil falar assim, não leva a vida a sério. Mas agora, cara, que eu estou num momento bem diferente, cada dia eu me vejo levando menos a sério, e quando as pessoas em volta estão levando muito a sério, eu olho e falo assim, cara, não, leva menos, vai por mim. É tipo aquela coisa que a gente fala do problema, daqui a um ano a gente olha o problema e fala, nossa, era tão pequeno. É isso, cara. Tem uma frase que eu gosto muito, a gente estava nos Estados Unidos agora, que o americano fala toda hora, que é it is what it is. Acho que a gente tem que aprender um pouquinho isso, sabe? Porque às vezes a coisa acontece, para quem não fala inglês, né? It is what it is, cara, é o que é, né? Então, assim, às vezes a coisa acontece, a gente fica remoendo, pô, mas isso aqui não é justo, isso aqui não é certo, isso aqui não é. Ah, gente, it is what it is, é o que é, vamos embora, vamos passar. Considera que isso é assim, dá a volta, então, não dá para. Não, fechar essa porta, eu não consigo, então vamos dar a volta, vamos dar a volta. Né? Então, acho que isso reflete muito, cara, no que a gente vai se transformando, principalmente naquele período que é o período mais nós mesmo, porque ali no começo da vida, a gente é um personagem na festa de Natal da família, né? A gente é um papel social ali com os pais e tal, principalmente no Brasil, que as pessoas moram com os pais até mais tarde e tal. Aí depois a gente tem aquele papel social do trabalhador, a gente está construindo nossa carreira, nossa persona enquanto profissional. E depois a gente vai viver numa época onde, não, cara, a gente é o que a gente é mesmo. E a maioria chega nesse momento que a gente é o que a gente é mesmo, super ranzinza. Porque primeiro a gente papel social, depois é só paulada. E a gente começa, tipo, é isso, começa a ficar amargurado, começa a não, seja mais igual ao meu pai. À medida que a vida for avançando, vai para o outro lado da força, né? Vai para o lado de não levar a sério, de deixar as coisas fluírem, de não levar a sério mesmo, de brincar, de aproveitar, de às vezes acontece um problema muito grande, eu ficava puto, acontecia um negócio, não sei o que, aí eu ficava rindo, eu falava, pelo amor de Deus, eu sou o cara mais azarado da face da terra, com voo, com as coisas, ninguém voa comigo, né? Tem um verbo chamado rodrigar, né? Rodrigado. E aí acontecia, meu pai rachando, eu lá puto da vida, cara, minha mala não chegou, tá tudo lá, não sei o quê, demorei 48 horas para chegar no lugar, não sei o quê. Ele rindo, velho, tipo, é isso, velho, vamos rir. Não é que não vai resolver, vamos resolver, mas vamos resolver rindo, né? Total. A vida é curta, né, cara? Cara, Demais. eu concordo com tudo que você falou. Não internalizo 100% ainda. Preciso escutar mais esse podcast, cara. Esse eu vou deixar aqui do. Vai ser meu podcast de cabeceira, sabe? O episódio de cabeceira que eu vou precisar escutar, porque é um processo, né, cara? Uma coisa é você ouvir e concordar que faz sentido, outra é você internalizar e começar a agir de acordo. E que eu acho Eu muito também não tô inspirador. 100% não, tá? Eu tô nessa também. Eu também tenho que escutar essa podcast do meu pai toda vez que ele fala. Mas eu acho que E tem que precisar, reconhecer cara. já é um belo começo, né, cara? Acho que É isso reconhecer aí, já é um bom como tudo na diagnóstico. vida. Pô, vamos reconhecer que, pô, dá para melhorar, e aí a partir Isso. daqui a gente trabalha. É que quando você enxerga essas coisas e consegue colocar ela numa caixinha, né? Ou seja, consegue identificar ela, toda vez que ela acontece, você se vê de cima. Depois que eu descobri isso, que tem como viver bem mais leve dessa maneira, às vezes eu me pego numa situação e eu tô lá super estressado e não sei o que. Aí, tipo, daquele zoom out, sabe? Aquela câmera Moldova, daquele zoom out assim, eu me vejo de cima e falo assim: Meu Deus, pra quê, gente? Pra quê? Vai levar a lugar nenhum. Só vai gerar mais rancor de todo mundo ali. Tipo, cara, resolve de outra maneira. Eu vivi isso muito agora que eu estava morando lá em Lisboa. E, cara, o serviço português é complexo, né? Eles tratam com são muito ásperos, né? E tal, não sei o quê. E eu aprendi que toda vez que eu chegava num lugar, ele tratava áspero. Cara, eu falei assim, eu falava assim, minha meta é terminar com essa pessoa apaixonada por mim. Aí eu chegava lá no negócio sei lá, da balsa, por exemplo. Aí você chega pro cara e fala assim, não, tudo bem? Queria saber se a bicicleta paga para ir na balsa, não sei o quê. Boa tarde. Eu falei assim, não, boa tarde. Eu te dei boa tarde. Não, não, eu perguntei, eu cheguei perguntando se tá tudo bem. Cara, mas eu te dei boa tarde, você não deu boa tarde. Não, não, tá perguntando se tá tudo bem. E tá tudo bem, cara? Como é que você tá? Você tá no momento bem? O que que tá acontecendo? O que que você tá nervoso? Me conta, não sei o quê. Aí pegava aquele negócio e dava um nó que no final o cara tá assim, aqui, você quer que te ajude a levar a bicicleta? Como é que é, não sei o quê.
sabe? Ver de cima e falar assim, não, eu vou tratar diferente essa situação, mesmo no momento que você está vivendo ela, sabe? Óbvio que não dava, não é sempre que vai funcionar, mas hoje é muito frequente na minha vida eu estar no meio de uma situação de estresse, me ver de cima e mudar a minha tratativa enquanto eu estou ali. Às vezes acabou de acontecer, eu nem respondi ainda, eu vi de cima e falei, não, minha resposta é outra. Você está me lembrando de um livro, cara, que é o Pense como um Monge, que ele fala exatamente da sua perspectiva de um observador responsável, então você sai ali do papel de um protagonista de uma situação, e a outra coisa é que a energia ela é meio contagiante, cara. Então, se o cara tá meio áspero com você, você devolve também com aspereza, daqui a pouco do lado também já tá áspero. É E quando isso. você vê a balsa, tá um clima tenso, cara. E aí, quando você devolve com amor, você interrompe esse ciclo, você abre um interesse ali, uma conversa com interesse genuíno. Não, deixa eu dizer, deixa eu saber se tá bem mesmo. E aí, o cara tá te ajudando a carregar a bike, o do lado tá vendo isso, ele vai ajudar outra pessoa. Bom, o livro é esse aqui, cara. Para quem está nos vendo, Tá? recomendo muito esse livrinho Acabei de aqui, anotar aqui. porque Sensacional. eu tô curtindo. Me lembrou, sua narrativa me lembrou, porque eu tô lendo ele exatamente agora, nesse momento. Muito bom. E é o que a gente estava Cara, falando antes, né? Quem já passou por isso antes e já documentou. É esse livro que você está lendo. Então, o que eu estou aprendendo aqui meio que na prática, alguém já passou por isso, já documentou. E a importância da gente buscar esse tipo de referência sempre, né? Não só para a profissão, para tudo na vida. E uma outra coisa aí, Cartaz, que você comentou, cara, que a galera chega uma etapa da vida, né? Depois do papel social, depois do, poxa, eu preciso ser o trabalhador aqui, agora eu vou ser o que eu sou mesmo. E aí, às vezes, a pessoa chega nessa etapa da vida já um pouco mais ranzinza, né? Acho que foi esse seu comentário com o qual eu concordo. E uma das coisas que eu tenho percebido, cara, nas mentorias que eu faço aqui, eu tenho feito bastante mentoria de carreira, inclusive. A galera passa 20, 25, 30 anos de carreira, cara, sem intencionalidade, sem saber exatamente o que quer, sem saber o que as faz felizes, assim, cara, sem saber quais são seus pontos fortes, sem fazer uma reflexão, sendo levadas para um lugar ou para outro, porque recebeu uma proposta financeiramente mais atrativa. E aí, no final das contas, a pessoa chega ali aos 40, 45 anos e fala assim, cara, eu estou completamente desconectado, desconectada da minha essência, que, aliás, eu queria conversar com você para você me ajudar aqui a refletir sobre qual é essa essência de fato, que eu não sei qual é. Eu estou aqui negociando com uma empresa para ganhar 20% a mais, será que é? Eu falo, cara, mas qual é da parada de ganhar 20% a mais, considerando, obviamente, um contexto de privilegiados que somos. Então, enfim, cara, como é que você trabalha 20, 25 anos sem essas reflexões, né, cara? Então, Né? eu acho que é isso que Totalmente. faz com que as pessoas sejam ranzinzas nessa etapa da vida, sabe, cara? É, não, isso aí, cara, é uma das coisas que eu aprofundei demais, demais, demais. Eu falo, cara, quando eu for escrever um livro, o primeiro vai ser sobre isso. Sem nenhuma, não vai ser sobre empreendedorismo. Vai ser sobre a linearidade. Como que essa linearidade impacta completamente na trajetória de vida futura de uma vida tão curta, como o Alex falou, de todo mundo. As pessoas, cara, elas parece que estão ligadas no automático ali, desde o papel social, e já estão ligadas no automático, e as escolhas vão sempre sendo externas, né? Então, vai estudar algo porque os pais querem que estuda, aí conhece alguém, aí para sair de casa, obviamente, nesse papel, obviamente, né, privilegiado, com certeza, mas vai sair de casa para poder casar, né, casa para sair de casa, aí vai ter filho, e não sei o quê. Aí a pessoa chega lá na frente, aí você comentou a questão dos 20% a mais, né? A pergunta, a primeira coisa é, você queria estar nessa empresa? Não é questão de 20% a mais. Você queria nessa empresa? Aí quando você vai aprofundar, e eu passo isso direto com um monte de gente, você queria ter essa profissão. Você queria ter essa família? Você queria ter tido essa trajetória? Mais do que isso, o que que você queria que você não teve? Não é só o que você teve que você não queria, mas o que que você queria que você não teve. Quando descasca isso dessa forma, todo mundo desaba. Qualquer pessoa que você faz isso vai desabar. Por quê? E tem esse documentário que eu comento muitas vezes, cara, que eu vi, ele me marcou demais, mas demais. É um documentário muito legal, cara. E uma das frentes dele,
eles pegavam pacientes de câncer terminal de um hospital. Aí câncer terminal tem gente de 20 anos a 90, né? Várias idades e tal. E aí era uma série de perguntas. E aí tinha uma pergunta que eles faziam para todo mundo, que era o seguinte: de que você mais se arrepende na vida? E eu lembro que me marcou demais, cara, porque eu olhava isso e todas as respostas eram iguais, mudava só a palavra e a ordem de advérbio e verbo. Todo mundo falava: eu me arrependo de não ter vivido a vida que eu queria. Todo mundo. A pessoa de 20 e a pessoa de 90. Se isso é o principal fator de frustração, que pelo qual as pessoas vão ficando ranzinhas, é porque elas estão frustradas. Se esse é o principal fator de frustração, e a gente sabe disso, porque uma vez que a gente sabe disso, a gente empacota, lembra? A gente empacota. Cara, será que a gente não deveria fazer alguma coisa com isso? Então, será que a gente não deveria refletir e pensar assim, cara, qual é a vida que eu queria? Você usou uma palavra que eu adorei, que é intencionalidade. Qual é a intencionalidade que eu deveria ter tido? Então, eu dou um exemplo, às vezes a pessoa fala assim, cara, nossa, estou com 45 anos, 2 casamentos, 2 filhos, um em cada casamento, nunca morei fora do Brasil, não falo inglês, odeio meu trabalho e meu sonho mesmo de vida, cara, era morar na Europa e não sei o quê. Cara, assim, você está com 45 anos de vida, 2 esposas, 2 filhos, você não fala nem inglês, você não criou nenhum alicerce, nenhum tijolinho que é fundamental para que você pudesse fazer esse salto agora. Então, esses tijolos, eles têm que ser construídos um pouco antes, geralmente. Ali, dos 20 aos 45, principalmente, é a etapa mais importante de construção de tijolos diferentes que a gente tem. Lembra que eu falei que eu não queria estudar design porque eu estava virando especialista? Tem que ser o mais generalista possível. Eu não estou falando isso de carreira, não. Estou falando para lá na frente a gente não olhar e falar assim, cara, eu não vivi a vida que eu não queria. Porque a gente só é capaz de enxergar o campo de vista da montanha que a gente subiu. Se você só conhece uma montanha, você só conhece um ponto de vista. Se você sai e vai subir outra montanha em outro continente, com outros idiomas, e a vista é totalmente diferente. Só que você nunca foi lá, você nem pode saber se aquilo ali é o que você queria para você. Então, dos 20 aos 45 é a etapa mais importante que a gente deveria estar explorando ao máximo as possibilidades pessoais, profissionais, antes de definir, cara, minha carreira é essa, eu vou ser advogado, criminalista, no meu escritório com 25 e com 60 e vou aposentar e de repente olhar e falar, cara, eu não vivi, eu nem queria ter sido advogado. Quantas pessoas a gente conhece que são assim? Então, essa etapa de construção, que é não viver uma vida linear antes da hora. Existe um momento que a maioria das pessoas vão sim viver uma vida linear, mas quando você souber quem você é, o que você gosta e para que você está aqui. Essa hora pode soltar linearidade no acelerador, mas enquanto não tiver isso claro, a probabilidade que a vida sem intencionalidade te leve para um lugar que não é o lugar que você gostaria de estar é quase 100%. E é por isso que tanta gente é tão frustrada quando entra nesse momento, porque, cara, é isso. As pessoas podem, às vezes, não estar colocando isso dentro do quadradinho da forma. Talvez ela não saiba encaixar isso na forma, mas dentro dela ela sabe. Ela está frustradíssima. Ela sabe que ela não consegue mais mudar para onde ela gostaria de ter mudado antes, sabe? Eu espero escrever esse livro em breve e espero que ele seja, igual a gente falou, a importância de buscar o conhecimento com alguém que já passou por isso, e sirva para muita gente dos 20 aos 45 de entender esse jogo e alterá-lo ali para que tenha uma possibilidade maior de futuro não frustrado, né? Obviamente que tudo pode acontecer, mas se a gente puder aumentar nossa chance de não frustração. Cara, você tem que escrever esse livro. Total. Eu vou ser o primeiro a comprá-lo, a devorá-lo. Tudo que você falou me trouxe muito significado, me tocou diretamente, cara. Eu acho que a tua jornada ela é tão inspiradora e tudo que você fala faz tanto sentido porque o teu discurso está muito alinhado à prática. Então, te conhecendo aí há mais de 7 anos, existe uma correlação muito forte entre o que você fala e o que você faz. O que, infelizmente, é uma coisa rara, né, cara? Quando a gente olha lideranças no Brasil e pelo mundo. E falando em liderança, cara, é natural, né? A gente tem um ego
que gosta de se apegar a cargos, a títulos, a situações de poder e de privilégio, e numa jornada onde você atuou como CEO da Simpla por tanto tempo, sendo essa persona que representa a Simpla, né? Porque não é só que você era o CEO da porta para dentro, você era o CEO da Simpla da porta para fora também, falando com o cliente, falando com o mercado, você é a representação da Simpla. E você passou por um processo de sair dessa posição e abrir outras portas, fechar essa porta, desapegar, talvez passar até por um processo de luto em relação a essa identidade e encarar outras identidades. Como é que é isso, cara? Como é que é esse processo? A gente estava conversando antes nos bastidores, né? E isso é algo raro ainda no contexto, no ecossistema empreendedor do Brasil. Galera que passou pelo ciclo, fechou, teve um processo muito bonito de encerramento e está começando outros. Como é que tem sido isso para você, cara? Parte boa e partes desafiadoras. Massa. Não, acho que o desafio é tremendo, né? É tremendo. Eu acho que, de novo, acho que cada um vai ter um contexto próprio, mas no meu contexto específico, esse final do meu ciclo enquanto CEO, primeiro que eu já tinha esse plano antes, né? Eu tinha já esse plano traçado há mais tempo, você sabe que era pegar meu pai e viver, né? E eu acabei demorando um pouco mais a fazer essa transição do que eu gostaria. Então, assim, já estava um pouco atrasado em relação a ele. E ainda veio a pandemia. Então, eu vim de um ciclo final, cara, de vários momentos de burnout seguidos. Então, foi um final ali, que com a pandemia ainda, né, ali em cima, que terminou quando eu estabilizei a Simpla na pandemia, quando realmente estava estável, a pandemia estava claramente no fade-out final, não sei o que, eu falei, cara, é agora, é a hora de fazer a transição. Eu não saí da Simpla, continuo no conselho, continuo acionista, mas saí da operação da Simpla. Beleza, mas sair da operação seria fácil. Aí tem duas coisas que são muito complexas nisso. A primeira delas é o fantasma. Isso é uma coisa que eu sempre tive muito claro, cara, quando eu pensava um dia quando eu fosse fazer a transição. Porque eu vi isso acontecer em tantas empresas em volta, que é, cara, a pior coisa que pode existir é o tal do fantasma. Então a pessoa sai, mas o fantasma está ali presente. Ah, não, porque o Rodrigo fazia assim. Ah, porque o Rodrigo não sei o quê. Ah, e, cara, é muito ruim para quem assume a cadeira. Então, eu sempre tive isso muito claro, eu conversava muito com a Tereza isso na época que a gente ia preparar a transição, que, cara, eu não quero ser um fantasma, porque eu vi isso acontecer em tantos lugares e é muito duro, já é duro para a pessoa que está sentando nessa transição. Mas com o fantasma é muito pior, porque você não consegue criar identidade. A sua identidade sempre vai ser comparada com a do fantasma. Então, isso aí é um pouco por um lado. E por outro lado, foi no momento que eu saí da operação, foi no último câncer do meu pai, né? Foi justamente quando ele foi diagnosticado com o último câncer, que era um câncer pré-agressivo e precisava de coisa muito rápida. Tinha que assim, correr o máximo possível com tudo para poder fazer cirurgias e não sei o que, parará, parará, parará. Como tudo isso aconteceu ali ao mesmo tempo, eu acho que facilitou esse distanciamento imediato. Porque eu foquei em, cara, e foi batata. Se não tivesse corrido, meu pai não estava aqui hoje. Foi assim, muito questão assim, de dias, talvez. Então foi assim, funcionou, beleza e tal. E depois daquilo, eu quis tirar não apenas um sabático de trabalho, mas eu quis tirar um sabático do papel social, do personagem, da persona Rodrigo, né, CEO, fundador da Simpa. Então, uma das coisas que eu fiz foi, cara, eu fui morar em Lisboa. Morar em Lisboa é ótimo. Eu morava em BH e Lisboa, com meus pais aqui, eu não conseguia ir. E muita gente pensa, pô, por que você foi morar em Lisboa? Tem duas razões. Primeira de novo, eu precisava de tijolinhos novos, eu precisava de expandir meu horizonte. Porque, cara, enquanto CEO da Simpla, óbvio que eu ainda aprendi alguma coisa, mas a maioria já tinha aprendido, era muito linear minha vida já. Minha vida estava exatamente o que eu estou falando, estava linear. Estava 5 anos, assim, no mínimo, já estava extremamente linear e não é para onde eu queria. Eu já tinha, sempre tive claro que aquilo ali não é o que eu queria para o resto da minha vida. Eu não queria ser o CEO de nenhuma empresa o resto da minha vida. Nunca, nunca quis, não quero, eu gosto dos ciclos. Então já tinha aquilo ali muito claro para mim já há muito tempo, que era eu precisava de sair daquilo. E a segunda coisa eu queria estar anônimo.
Então, quando eu fui para Lisboa, estava acontecendo o Web Summit lá. E aí o pessoal falou assim, não, Rodrigo, que bom que você está em Lisboa, cara. O pessoal está querendo saber se você quer palestrar, se o pessoal quer... Eu falei, não, cara, eu não quero que ninguém em Lisboa saiba que o Rodrigo é o Rodrigo da Simpla. Eu quero estar anônimo, eu quero estar voltando para casa, trupicar, cair no chão e não me preocupar se alguém está olhando. Tipo, eu quero ser justamente, tipo assim, invisível na cidade. Uma cidade que eu não conhecia ninguém, fui para lá não conhecer ninguém em Lisboa. Adoro começar uma cidade que eu não conheço ninguém. E, cara, eu queria estar invisível para poder justamente fazer um detox de tudo isso. Vários pontos positivos disso, sim, recomendo demais fazer um detox desse, recomendo demais. E alguns pontos negativos também, porque acaba que hoje, quando eu voltei para o Brasil agora, essa semana, um dos objetivos que eu tenho nessa volta do Brasil é justamente reaproximar. Porque tem a parte positiva dessa personagem que a gente construiu. Não é à toa essa carreira, não é à toa que a gente esteve sentado naquela cadeira, porque a cadeira de CEO eu deixei de sentar, de fundador eu nunca vou deixar de sentar, eu sempre, para toda a minha vida eu serei o fundador da Simpla. E essa cadeira, ela é muito importante porque ela abre muitas portas para aquilo que eu pessoalmente gostaria de fazer na minha linearidade futura. Como, por exemplo, esse papo que a gente está tendo aqui agora. Isso que a gente está falando aqui é completamente conectado ao que eu quero viver linear lá na minha frente. E para poder fazer isso, é muito mais fácil abrir essas portas se eu estiver sentado na cadeira de fundador da Simpla. Eu falei, opa, calma aí. Acho que já deu para descansar, já fez o detox, mas está na hora de retomar, né, essa máscara, esse personagem, que não é um personagem igual você falou, o meu personagem é muito o que eu sou. Então, para mim, é fácil fazer essa transição, que é, cara, estar de novo nessa cadeira, abrir o máximo de posse, por quê? Porque eu quero chegar com essas mensagens o mais longe possível. Não apenas, não é Instagram. Cara, ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, é um podcast que vai alcançar um monte de gente que vai passar por várias coisas dos temas que a gente falou. Cara, tá mais próximo, fazendo mentorias, eu quero voltar a dar palestras, não necessariamente palestras sobre empreendedorismo, às vezes palestras sobre linearidade, mas eu quero estar de novo entregando muito mais e de preferência em alta escala. E para isso, querendo ou não, gente, o endosso, né, a autoridade que tem de ser fundador da Simpla, ele vai ajudar muito nisso. Então, eu preciso de retomar essa autoridade de volta, né? Ou seja, garantir que, de novo, eu estou no meio sendo visto como uma pessoa ativa, porque eu, por querer, né, eu me desativei para poder descansar, mas eu quero ativar isso para não para o mesmo fim. Eu não quero fazer isso para empreender e construir uma nova empresa, não é para isso, mas para as minhas novas iniciativas, que eu hoje estou muito focado pós ali a operação da Simpla, eu vou ter uma amplitude muito maior de alcance estando nessa cadeira de fundador da Simpla. Então, assim, esse para mim é o pior contra que teve dessa ausência, mas os prós são gigantescos. Igual a gente fala, sabe, fazendo detox digital? Cara, faz um detox do seu papel social também. Descobre quem que você é. Que na hora que você sai do papel social, você descobre quem você é. A Alex está vivendo muito isso agora. Você está vivendo em Bali com a sua família, coisa muito. Quem te conhecia lá atrás, pensa, esse cara pirou de vez. Eu já te conhecia, para mim isso é totalmente previsível. Mas a maioria fala assim, esse cara pirou de vez. Não, cara, vocês estão descobrindo sua essência agora. É uma oportunidade muito. É uma oportunidade que, obviamente, ela é extremamente privilegiada. Mas a gente não chegou nesse ponto de privilégio porque alguém soltou a gente no ponto de privilégio. A gente desenhou esses passos. A gente construiu os tijolos que trouxeram a gente a estar num ponto que a gente tem hoje a possibilidade de viver isso. Obviamente que tem pessoas com vidas muito mais difíceis que vai ser muito difícil conquistar esse espaço. Ok, vai ser mais difícil, mas é possível. Tem uma iniciativa que a gente apoia, eu apoio desde o começo, é um projeto social chamado Crio o Impossível. E é muito conectado com o Impossível por Vez, né? O nome do podcast. Que basicamente é um projeto social que leva educação empreendedora para alunos de escola pública. Então, é um projeto que nasceu aqui em BH e é super legal, é lindo. Eles fazem um evento chamado Cria Impossível, que ele acontece no estádio de futebol e leva, né, milhares e milhares de alunos de escola pública. Pra vocês entenderem o tamanho do impacto disso, na última edição, foi no Beira-Rio, eram 16 mil alunos fisicamente no estádio Beira-Rio, lá em Porto Alegre, e 200 mil alunos
assistindo online da sua casa ou da sua escola. Porque várias escolas no Brasil inteiro pararam, colocaram um projetor, colocaram televisão para o pessoal parar um dia inteiro para ter uma sala de aula sobre empreendedorismo. E o que é esse empreendedorismo para aluno de escola pública? Não é esse ponto que a gente está falando aqui agora, não. Trazer cases, às vezes é um youtuber, um jogador de futebol, às vezes é Dona Maria da coxinha da esquina. Mas o importante é mostrar para eles que sonhar é possível. Porque na realidade, a maioria dos alunos de escola pública do Brasil, se formar no colégio, provavelmente vai ser o primeiro da família. Na faculdade, quase certo vai ser o primeiro da família. Então, eles, quando começam a sonhar, não, para, não, pousa. Que empreender, não, pousa. Se você formar, você já é o primeiro, então não. Então, não são permitidos sonhar. E, de repente, quando, cara, a gente entendemos, né, entendendo isso, e eu, quando entrei no projeto, isso ficou muito evidente para mim. Eu falei, caramba, cara, esse tipo de coisa a gente tem que fomentar demais agora. E isso, no momento que eu estou hoje, poder estar ajudando esse tipo de iniciativa, fomentar que, cara, mostrar para outras pessoas que sonhar é possível, mas numa escala de 200 mil alunos, 216 mil alunos, escola pública pararam um dia inteiro para falar sobre sonho. Cara, isso é massa demais. Isso é muito conectado com o que eu espero hoje. E, obviamente, estando na cadeira de fundador da Simpla, é muito maior o impacto que eu consigo causar do que o impacto sem ali o papel social, né? Não, com certeza, cara. Eu acho que a jornada da Simpla, é, ela te abre muitas portas e te traz uma credibilidade. é, Mas é só o começo, né, cara? Para mim é só mais um selo, porque o que tem por trás, tudo que a gente falou hoje aqui é tão mais do que o fato de você ter fundado a Simpla. Acho que foi muito mais um dos elementos importantes na tua jornada do que o elemento definidor que define quem você é e que você vai ficar batendo na mesma tecla continuamente. Porque a vida é extremamente dinâmica e é justamente sobre esse dinamismo que você fala e que você defende, que é tão rico e que traz aprendizado e que dá sentido, que dá propósito a todas essas experiências. Então, cara, incrível, todos os projetos que você está envolvido. Fico muito feliz e inspirado em ouvir o que vem pela frente. Me identifico pra caramba. Terminando aqui, já vou continuar te enchendo o saco para ver o que a gente consegue fazer juntos, cara, porque eu estou exatamente na mesma página, o Thiago também. Muito bom o papo, cara. Acho que a gente poderia continuar facilmente mais 2 horas aqui. Mas vamos chegar na parte final, que é o nosso bate-bola. E, Tiagão, quer puxar o bate-bola aí, cara? Com certeza. Essa parte, uma dinâmica aqui, um ping-pong, Cartacho. A gente vai te fazer uma pergunta, o Alex e eu, a gente vai se revezar nas perguntinhas, e a ideia é que você responda de bate-pronto, sem grandes explicações que justifiquem a sua resposta, para que a gente conheça um pouquinho melhor, da nossa audiência também te conheça melhor através dessas perguntas simples. Eu vou começar aqui te perguntando: um país, Cartacho. Ficou fácil agora, cara, porque eu acabei de voltar de lá. Hungria. Hungria mora no meu coração, apesar de todas as dificuldades políticas, né, que a Hungria está passando agora. É um lugar que eu não consigo explicar. Eu tenho uma conexão ali de vida, cara. Eu morei 5 anos lá. Eu acho que eu ainda me sinto mais em casa lá do que em Belo Horizonte, que eu morei minha vida inteira até sair do Brasil e já estou de volta há 11 anos, sabe? Então, a Hungria, para mim, ela, não sei, tem algo ali que eu ainda não consegui descobrir o que é, mas não quero saber também, não. Quero só aproveitar e essa conexão. Tem coisa que você não precisa racionalizar, né, cara? Tem coisa que é só Não, sentir, você não precisa mentalizar. Deixa aqui que é tá tudo isso. certo. Um esporte, Cartátil. Eu acho que eu sei qual vai ser a resposta, cara, mas deixa eu te ouvir. Então, cara, essa é complexa, porque acho que você espera da resposta, eu estou, né? Estou corredor. Mas eu não sei se eu sou corredor ou estou corredor, viu? Eu confesso que a bicicleta ali ainda dá aquela. Apesar de ter caído agora e quebrado o braço há 2 semanas atrás de bicicleta, mas
Não, mas eu acho que a corrida de montanha para mim, não a corrida de montanha para mim é algo que é. Montanha é mágica, né, cara? E um time de futebol, Cartacho? Cara, eu torço pro Atlético Mineiro, mas confesso que eu tô em sabático há um bom tempo, viu? Eu aproveitei igual você, vou te dar uma dica, tá? Aceite ou não, mas contar meu contexto, a minha história. Então, 2013, a gente estava ali no segundo ano da Simpla, depois de lançado, Atlético teve Ronaldinho, aquele timaço, e ganhou a Libertadores, né? E quando ganhou a Libertadores, meu irmão, todo mundo atleticano pra caramba, falou assim, cara, vamos pro Mundial, vamos pro Marrocos, não sei o quê, vamos. Eu falei, não, não vou, cara. A partir de agora eu não acompanho mais futebol, eu quero parar no auge. A melhor decisão que eu tomei na vida não é rogando praga, não, de forma alguma, mas a melhor decisão da minha vida não ter ido para o Marrocos, porque o Atlético perdeu lá, foi horrível e tal. Não, cara, eu gostei de ter desconectado do futebol, confesso. Esse é um projeto que eu de vez em quando ponho aqui em pauta. Assim, eu falo, cara, eu tenho que parar de gostar disso, mas eu ainda não consegui, cara. Eu Quem aproveitei sabe na esse virada do gatilho ano. da Libertadores, entendeu? Pode ser um bom momento. Vamos ver se eu vou conseguir, cara. Ainda vou um jogo ou outro, mas muito raro. Não assisto quase nunca. Mas com meu pai. Meu pai continua atleticano até não poder mais. Ele tá lá na Itatiaia, escutando na rádio o jogo. Lá em Washington, mas tanta coisa para fazer, não. Conta pra gente aí um orgulho, cara. Não, acho que a Simpla é um orgulho, com certeza. Eu acho que muito mais do que a grandeza da Simpla, a história de ter construído uma empresa desse tamanho sem perder a alma. Eu acho que isso é muito raro, sem perder a essência, sabe? Total. E a sua maior motivação? Cara, construir coisa nova. Essa eu não tenho nenhuma dúvida. Nada me motiva mais do que construir. Aquilo que eu já sei já vai me desmotivando depois de um tempo. Demora, mas eu preciso construir. Construir. Seja um projeto social, seja um project design, seja uma empresa, seja uma história, um projeto, né? Todo mundo fala assim, pô, mas o projeto seu desse 40, você está correndo 10 maratonas e tal, só para quem não sabe, é o projeto são 40, projeto 42, que eu fiz 42 anos agora, e 42 quilômetros a distância da maratona, eu falei, vou comemorar fazendo 10 maratonas. Mas, você é louco, não sei o quê, um cara que não tem cartilagem nos dois joelhos e tal. Mas tem um porquê. Porque o construir, nesse caso do projeto, é só o pacotinho, lembra do pacote? Porque o que eu descobri ano passado, que eu comecei, depois da pandemia, a contar a minha história de volta, de não conseguir subir um degrau até estar correndo uma maratona da Patagônia, né, que foi o documentário do ano passado, eu descobri que eu alcançava muito mais gente do que eu alcançava quando eu falava de empreendedorismo ou de projetos sociais. O impacto que tinha nas pessoas quando eu falava de saúde e de uma história tão complexa como a minha foi para voltar a ser uma pessoa com qualidade de saúde, porque eu tenho é degenerativo e irreversível. Mas eu consegui trazer isso de volta e quando eu empacoto, a gente sabe que a mensagem chega muito mais longe, né? Então é uma maneira de empacotar para que as pessoas recebam aquela mensagem, que na verdade são os dois pilares, que eu acredito na transformação através da educação, como o projeto do Cria Impossível, e eu acredito na transformação através da saúde. Então, esses projetos são isso. As pessoas escrevem direto. Cara, eu parei de correr há tanto tempo, cara. Eu fico vendo as suas histórias. Cara, você nem deveria estar correndo, você é louco. Eu levantei da cama e falei, cara, eu vou fazer, eu vou fortalecer, porque eu quero correr, eu quero. E em alto volume, mas altíssimo volume. Então, assim, mesmo que seja construir um projeto igual esse, parece uma loucura total. Eu fiz a terapeuta e me preparador quando eu contei que ia correr 10 maratonas, que eu não deveria correr nenhuma, né? Porque eu queria me matar. Cara, mas é construir. Nunca foi sobre 10 maratonas. Uhum. E, cara, um parênteses rápido. 42 anos. Porra, vai se fuder, né, Cartati? Quem tá vendo aqui, olha a cara do sujeito. 35 no máximo, cara. Não tem um cabelo branco, não tem uma ruga. Essa genética É. é muito privilegiada. Acho que esse é o maior dos teus privilégios, cara. Francamente. Cara, é só ver meu pai, entendeu? Olha pro meu pai com 95, você fala, cara, essa aí eu tirei uma sorte grande, viu? Total, total. E medo, cara. Mudando um pouco o ângulo aqui. O que te dá medo? O que te apavora na vida? Eu tenho medo da morte num sentido diferente. Eu tenho medo do fim, mas não do processo da morte. Mas de, cara, acabar, nossa, que desperdício, né? Não.
tão bom tá vivo, gente. Nossa, é uma frase que eu bato muito na cara, que bom tá vivo. Eu acho que poucas meus amigos conhecem isso bem. Eu conheço poucas pessoas que sentem isso. É a frase que eu mais falo na vida, desde sempre. Cara, que bom é estar vivo. Sabe quando você passa por um momento, você fala assim, nossa, igual eu agora estava em Budapeste. Cara, eu terminei a maratona, cara, com meus amigos ali, não sei o quê. Cara, que bom é estar vivo, sabe? Eu sinto isso. Eu falo que quando eu morrer na lápide, a gente pode colocar assim, teve bom na lápide. Mas, por favor, coloque em húngaro, que é Jó volt, entendeu? Cara, teve bom demais, bom demais. É muito bom estar vivo, você tá doido. Animal. Teve um convidado nosso aqui que falou pra gente algo parecido com, pô, morrer todos nós vamos, né? Mas viver é opcional. É. Então, isso é Eu legal. chegar Muito lá na bom. frente e não falar assim, não vivi a vida que eu queria. Cara, isso eu Pois tenho é. certeza. Eu tomo muito risco, às vezes, que fala assim, nossa, isso aqui vai dar muito errado, não sei o quê. Barará. Pode ser, cara, mas eu prefiro errado que não tentar mesmo. Mas mesmo, Uhum. mesmo, mesmo. Na prática, como o Alex falou, botando na prática isso, sabe? Boa. Seu artista ou sua artista preferido, preferida? Nossa, essa aí é completa, porque artista é amplo, né? É amplo. Eu acho que talvez seja música. Tem uma banda que nem existe mais, cara, mas é, para mim, minha banda favorita na vida, que eu sempre que eu escuto, muda completamente meu ambiente, que chama Horros de Brujo, uma banda espanhola que acabou, já deve ter uns 10 anos já, que é maravilhoso. Mistura flamenco com hip hop, com tudo. É maravilhoso. Vou achar alguma coisa deles aí no YouTube para colocar nos links, cara. Boa. É, Spotify, então lá. arrependimento, você tem algum, cara? Nossa, muitos. Muitos. Até mesmo ter demorado esse tempo a mais para poder sair da operação da Simpla, eu arrependo bastante. Bastante. É óbvio que era impossível, mas arrependo. Eu poderia ter buscado a maneira, porque esse finalzinho agora com meus pais, e principalmente quando eu saí da operação, foi quando o Alzheimer terminou de tomar minha mãe, né? Então, o que eu estou vivendo com meu pai, eu não pude viver com minha mãe. Então, assim, eu acho que esses anos ali fariam muita diferença, sabe? Uma empresa que você admira? Cara, pode ser organização não governamental? Pode, Pode, cara. claro. Eu acho, Embaixadores da Educação é a organização que está por trás do crime possível. Eu acho uma pena que não consiga evolução de recurso necessária para continuar numa escala absurdamente maior ainda. Mas eu admiro demais. Eu acho bizarro a história deles, que são todos ex-alunos de escola pública, os fundadores, com 20 e poucos anos de idade, fundaram uma das coisas que, para mim, se levada adiante, vai ser uma das coisas de maior impacto que a gente vai ter vivido nossa geração no Brasil. Vamos E já compartilhar ajuda, também tá? aqui, cara. Já que vocês estão Vamos nesse compartilhar. momento de vida, ó, você já ajuda, hein, gente? Isso já ajuda. Animal, animal. Vamos, Não é vamos, só vamos fazer o dinheiro, que a não, gente mas é pode. de cabeças. De cabeças também. Cara, já anotei aqui para te procurar depois para saber como que a gente, como eu posso contribuir, porque eu estou super interessado nesse tema. Então, falaremos e eu espero que a nossa audiência aqui que nos ouça também seja inspirada a participar e contribuir como for possível. Mas eu vou deixar depois, se puder deixar depois, no final, o link dessas duas iniciativas sociais que eu participo hoje, do Crime Possível e da Humus também, para quem quiser conhecer mais, porque são trabalhos incríveis. Com certeza, cara. Última recomendação. Um livro, cara. Essencialismo, esse precisa nem de pensar. Essencialismo é a Bíblia da vida moderna. Serve para o trabalho, para a vida pessoal, para o que quiser. E tem que ler uma vez por ano, porque a gente vai ficando menos essencialismo depois de um tempo, entendeu? Aí você lê o livro, você volta a ser essencialista. Aí passa 3 meses menos, passa 10 meses menos, passa 12 meses, já não está de novo, lê de novo. Lê de novo. Não, total, a vida roda, cara, e o óbvio precisa ser dito, precisa ser lembrado, concordo A gente está 100%. vivendo. Se fosse para definir a nossa geração, eu não acho que nossa geração é uma geração de 20 anos, mais igual eram as gerações, né? A geração pós-revolução tecnológica, cara, a gente está vivendo a geração dos excessos. É o excesso. É o excesso de tudo. Se a gente está vivendo a geração do excesso, essencialismo é mais importante do que nunca. Então, assim, não tem como, é a Bíblia da vida moderna. Muitíssimo obrigado, cara. Papo mais do que inspirador.
fluido. Já tem meu episódio de cabeceira aqui com várias mensagens importantes. Mega prazer te ter aqui, cara. Espero que a gente continue trocando. Quero saber mais sobre teus projetos, sobre essa próxima pernada no Brasil. Obrigado mais uma vez pela participação, por esse papo, cara. Cartacho, um prazer. Parabéns, tá? Parabéns. É incrível que vocês viraram a chave para estar construindo o que vocês estão construindo agora. Então, assim, parabéns, de verdade. Porra, super valioso receber os parabéns de você, cara. Uma pessoa que eu admiro, respeito. É muito bom recebê-lo aqui, poder trocar essa ideia com você. Também saio inspirado. Certeza que a nossa audiência também está saindo desse episódio aqui contente com o que ouviu e refletindo também sobre seus próximos passos. Espero que a galera, já que a gente usou essa palavra aqui, tenha mais intencionalidade nas suas decisões depois desse bate-papo que tivemos por aqui. Obrigadão, cara. Não, maravilhoso. Valeu, gente. Valeu. É isso. Intencionalidade e explorar, cara. Explorem mais. Isso é ouro líquido. Total, cara. Bora. Vamos que vamos. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado à nossa querida audiência. Esse foi mais um episódio do Impossível por Vez. Valeu!